Breaking news, Flávio Gomes. Eita. A Mercedes acaba de entrar com um protesto contra o carro número 33, o carro do Max Verstappen. Está aqui o comunicado da direção de prova. Por uma infração do artigo 48.8 do regulamento esportivo da Fórmula 1. Vamos agora atrás do que é o artigo 48.8 do regulamento esportivo da Fórmula 1. Nem todos os carros passaram pelo safety car. Não eram só, porque a gente viu aqueles que estavam entre o Hamilton e o Verstappen. Eram 5 carros. Mas o que a Mercedes alega é que havia outros carros, outros retardatários, que não descontaram a volta, que não tiveram tempo de descontar a volta. Tá? Então é isso que alega a Mercedes, e a Mercedes vai querer, provavelmente, anular essa última volta do GP. Tá? Então é isso o que acontece. Apenas 5 carros deram a volta neles mesmos. Em que pese a antipatia e o anticlímax de uma eventual decisão de título acabar sendo modificada por um protesto pós-corrida, foi que a gente estava falando disso no começo do nosso programa aqui, que o safety car só pode ir para o Vox de novo quando todos os carros que estão recuperando volta ultrapassarem o safety car. Atrás desse grupo de 5 carros que estavam entre o Hamilton e o Verstappen, se a Mercedes provar que havia outros carros, lapped, como eles falam, que tomaram voltas e que não ultrapassaram o safety car para o reinício da corrida, isso pode configurar um erro de fato. Um erro de fato da liberação de pista. Por que se faz isso? Para que os carros que estão disputando posições não tenham de brigar com retardatários. As posições na frente e atrás têm o mesmo peso. O cara está lutando pela vitória ou está lutando pelo 12º lugar, é o mesmo peso. É o mesmo peso. Então, se a pista foi liberada apenas depois que os 5 carros passaram o carro do Hamilton, a Mercedes tem até razão. Ela está, como eu digo, no direito de reclamar. Como você disse, a gente fica de olho na disputa pela liderança da prova, mas de repente tem um piloto lá lutando pela 8ª posição e também está sendo prejudicado porque tem um retardatário entre ele e o 7º colocado. Então é preciso ser justo, é preciso tratar todos da mesma maneira, é preciso tratar todos com isonomia. E, segundo a Mercedes, isso não aconteceu. Havia pilotos retardatários ainda ali em posição de retardatário durante aquela última volta. Porque uma coisa é o que é legal, é bacana, não legal de lei, é o que é bacana, o que é espetacular. Foi espetacular o final da corrida, foi espetacular a conquista do título do Verstappen. Se a gente pudesse escolher um final de campeonato assim, a gente que gosta de corrida, né, de competição, a gente escolheria algo parecido, né? Pô, demais, né? Foi sensacional. Outra coisa bem diferente é a gente, no papel de comentarista, de jornalista, ser ponderado ao analisar os fatos, né? Muitas vezes os fatos eles não são tão bacanas quanto as versões, quanto o desejo que a gente tem. Então, se a Mercedes conseguir provar que houve uma irregularidade mesmo na liberação da corrida, da última volta, com o safety car saindo da pista, antes que o grid inteiro tivesse sido rearranjado, a Mercedes vai estar antipático, é chato, todo mundo vai dizer que é coisa de mal perdedor, etc, etc, etc. Vão reclamar do regulamento, porque o regulamento é uma porcaria, não sei o quê, mas é um direito da equipe fazer esse protesto. Por que eu estou dizendo isso? Porque a decisão da Mercedes também de não chamar o Hamilton para uma troca de pneus, ela foi condicionada por uma análise que a equipe faz ali na hora, também em questão de segundos, quando vê o grid, quando vê o cara sendo removido, quando vê o safety car na pista, ela toma uma decisão. Ela toma uma decisão. Não vamos chamar o nosso piloto porque essa corrida vai acabar com o safety car. Não vai dar tempo. Se o safety car libera a última volta
antes do que o regulamento permite, eu acho que a Mercedes tem todo o direito de reclamar. Repito, com todo o senso de antipatia que isso possa gerar, muita gente para torcer o nariz, é mal perdedor e tudo mais, é um direito que a equipe tem, Seixas. Não sei se você concorda com a minha posição. Eu concordo, Flávio, eu concordo, porque pode até, né, não ter interferido, isso que aconteceu, não interferiu na briga entre o Hamilton e o Verstappen, né, porque os dois ficariam mano a mano do mesmo jeito. Mas a Mercedes pode ter encontrado uma irregularidade no procedimento da última volta, lá no fundo. A gente falou aqui sobre o Latifi, um protagonista improvável da decisão do título. Talvez pinte outro protagonista improvável. Talvez ali o Russell, enfim, a gente não sabe quem, mas alguém que deveria ter sido autorizado a passar o safety car. E aí tem uma questão também, mas vai ter uma outra questão, Flávio, que a mensagem que vai colocada na tela é a seguinte: todos os carros estão autorizados a passar, os retardatários estão autorizados a passar o safety car agora, né? Estão autorizados a passar, né? Se o cara moscou lá atrás e não passou o safety car e logo depois a gente teve a relargada, isso, a Red Bull tem de ser punida por isso, né? A FIA tem de ser punida por isso. Se foi dada a ordem para um retardatário passar o safety car, né, para descontar a volta, e ele não fez isso, a FIA está errada? É um outro ponto. Não sei se é porque a ideia a essência a natureza dessa lei, desse artigo do regulamento é justamente evitar acidentes, né? Tem a ver com segurança um pouco, né? Tirar carros mais lentos da frente daqueles que estão disputando posições. É evitar que carros mais lentos interfiram numa disputa de posição, que pode ser importante em vários sentidos, pode decidir um título. Eu lembro, é bom lembrar, Seixas, tem muita gente aqui entrando no nosso chat aqui, dizendo, mudar o resultado agora, onde é que já se viu tal. Gente, isso já aconteceu. Resultado de corrida ser modificado aconteceu em 2003, aí onde está o Fábio Seixas, Grande Prêmio do Brasil em Interlagos. Houve um acidente no final com o Mark Webber, com o Fernando Alonso. Quem estava em primeiro lugar na pista era o Kimi Raikkonen, o Giancarlo Fisichella da Jordan em segundo, não lembro quem era o terceiro colocado. E aí tivemos pódio, entrega de taça e tudo mais. Quando a prova foi analisada, chegaram à conclusão de que a bandeira vermelha, depois do acidente com o Webber e com o Alonso, quando ela foi dada, quem estava na liderança da volta anterior, que é o que dizia o regulamento, né, era o Fisichella. E na corrida seguinte, no Grande Prêmio de San Marino, em Imola, fizeram a troca de taças. O Fisichella recebeu a taça de primeiro colocado e o Raikkonen entregou para ele a taça do segundo colocado. Então, se tivermos uma mudança de resultado, Seixas, não será algo inédito na Fórmula 1. Ixi, vai dar pano para manga. Vamos ficar nessa live até que horas, Seixas? Até umas 8 da noite. Né? Eu tô buscando aqui, puxando também pela memória e pelos dados que eu tenho aqui no computador, Flávio, também 99. Né? Você lembra, Malásia, a gente teve ali os protestos contra os defletores da Ferrari. A gente não sabia se a vitória do Irvine naquela prova seria mantida ou não. Né? No final das contas, o Hakkinen acabou sendo campeão naquela temporada, mas era uma situação limite ali de decisão de campeonato, com a FIA mudando o resultado de corrida. O perfil oficial da Fórmula 1, neste momento, coloca que a Mercedes está protestando contra a classificação estabelecida no final da corrida, né? E citando esses dois pontos do regulamento 48.8 e 48.12 do regulamento esportivo da FIA. O nosso produtor, o Amer, ele me manda aqui uma imagem, um take do Race Control, do momento em que os carros ultrapassaram o safety car,
E eu acho que isso aqui. pode talvez resolva a situação. O controle de corrida, como disse o Fábio Seixas, ele autoriza carros retardatários a passarem o safety car, né? Para recompor o grid, quando se considera isso seguro. Por isso que tinha dado a mensagem antes, ninguém vai passar. Na hora ali o Michael Masi olhou e falou, não, ninguém vai passar, não vai passar, pronto. Depois, a mensagem, ela especifica os carros que deveriam ultrapassar o safety car. Lapped Cars, 4, Norris, 14, Alonso, né? 31, eu acho que é o Ocon, 16, que é o Leclerc, e 5, que é o Vettel, podem ultrapassar o safety car. Ele especifica esses carros. 1, 2, 3, 4, 5 carros. De novo, Norris, Alonso, Ocon, Leclerc e Vettel, que é o número 5. Então, se a determinação foi para que apenas estes 5 carros ultrapassassem o safety car, e se estes 5 carros ultrapassaram o safety car, que foi o que aconteceu, e a decisão não se aplicava a outros carros retardatários lá para trás, eu acho que a Red Bull vai ter defesa. Eu também acho. E agora eu faço também o meia-culpa, porque não me atentei a esse detalhe. Normalmente, a mensagem é all cars, né, all lapped cars must now overtake the safety car. É essa a mensagem. Todos os carros retardatários podem agora ultrapassar o safety car. Essa é a mensagem padrão. Talvez, e agora estamos tentando entender a cabeça da direção de prova, como se tratava de uma última volta e não haveria tempo de todos os retardatários, o cara que estava lá em 12º, no meio de uma disputa de posição e tal, não haveria tempo de todos esses caras ultrapassarem o safety car, e a direção de prova queria reiniciar a prova, ela apenas retirou ali do cenário aqueles 5 que estavam entre os dois duelistas pelo título. Eu acho que a direção de prova tem um argumento para combater aí esse protesto da Mercedes. O que eu acho que vai acontecer? Acho que uma decisão tem que ser tomada hoje. Tá? Acho que a direção de prova, acho que a Fórmula 1 vai embora de Abu Dhabi, mesmo já na madrugada de Abu Dhabi, sem uma decisão. Acho que a direção de prova, inclusive, já esperava que uma equipe ou outra entrasse com protesto no final de um campeonato tão acirrado, né? Algo assim era esperado. Então, acho que a direção de prova vai soltar uma decisão ainda hoje. Entendo que será a favor da Red Bull, e aí talvez a Mercedes entre com um novo protesto na Corte de Apelações da FIA, né, que é a instância que julga esses casos de decisões após uma corrida. Né? Mas acho que não vai dar em nada também, mas acho que, agora sim, essa imagem que o Homer colocou aqui foi um golaço, né? A gente acho que dá aí sim elementos para eu, pelo menos, acreditar que a direção de prova vai manter o resultado da corrida e que o Verstappen, enfim, vai dormir hoje de cara cheia ao lado do pai dele, Jos Verstappen, lá em Abu Dhabi, com o título de campeão do mundo. Qual?